A Bíblia é a maior evidência da obra de Deus na Terra para as pessoas que creem em sua autenticidade. No entanto, muitos fatos da Bíblia não são levados a sério por ser vista superficialmente por muitos como um livro oposto à ciência ou como uma pura ficção. Mas será que a Bíblia realmente é contrária à ciência? Em resposta a essa questão, e a pedido de alguns inscritos, irei apresentar alguns ensaios científicos encontrados na Bíblia, parte 2. E se você não viu a primeira parte desse vídeo, clique no card que aparecerá no canto superior da tela. E como sempre, antes de conferirmos, se você gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Engenharia genética. Em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 21 ao 22, diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Observe o trecho: fez cair um sono pesado sobre Adão. Isso que acabamos de ver é anestesia geral, um mecanismo que age sedando uma pessoa profundamente de forma que se perde a consciência, a sensibilidade e os reflexos do corpo. Tudo isso para que sejam realizadas cirurgias sem que o indivíduo sinta dor durante o procedimento. O versículo ainda continua dizendo que Deus retirou uma das costelas de Adão, e você pode até se questionar o porquê de ter sido justamente a costela e não outra região do corpo. O fato é que na costela tem medula óssea vermelha, e é lá onde se encontram as células-tronco, e é exatamente daquela região que se tira o material genético para fazer uma clonagem. O versículo prossegue dizendo que Deus fecha o lugar com carne, e isso é um processo que hoje é conhecido como cirurgia plástica. Então, note que o versículo nos diz que Deus transforma aquela costela em uma mulher. Isso é clonagem e engenharia genética, que são as técnicas de manipulação e recombinação de genes, que inclui um conjunto de conhecimentos científicos de biologia molecular, genética e bioquímica, que estes são capazes de reformular, reproduzir e até criar outros seres vivos. Observe que a forma como esse processo está descrito no versículo usa uma linguagem simples de forma que qualquer pessoa possa entender o que está sendo dito. O fato de não haver termos técnicos ou jargões atuais não significa que não haja um processo científico envolvido. Isso apenas prova que esse versículo está sendo descritivo e não ficcional. Ciclo hidrológico. Em Salmos 135 e o 7, o salmista afirma: Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Em Eclesiastes capítulo 11 e o 3 diz: Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. A partir desses versículos podemos perceber claramente o funcionamento do ciclo hidrológico. Esse ciclo funciona da seguinte forma: a água terrestre passa pelo processo de evaporação quando ela deixa seu estado líquido e passa para o estado de vapor, como dito no versículo: faz subir os vapores das extremidades da terra. Em seguida, esse vapor condensa formando as nuvens, pois elas são formadas por pequenas gotículas ou moléculas de água. E então, com o tempo, as nuvens vão se tornando cada vez mais carregadas até que a água caia em forma de chuva. Essa etapa do processo é descrita claramente em Eclesiastes 11:3. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E assim, o ciclo se repete. Além do mais, é importante lembrar que o ciclo hidrológico só foi compreendido no século XVII, mas podemos ver que as escrituras já haviam narrado esse processo há milênios. O formato da Terra. Em Isaías capítulo 40 e o verso 22, escrito há mais de 2.700 anos, diz: Ele assentou-se sobre a redondeza da terra. Podemos notar que o versículo enfatiza a esfericidade da Terra. Em outras versões também podemos encontrar e assentou-se sobre o globo ou círculo da Terra. Devido a algumas traduções se referirem à Terra como círculo, alguns estudiosos argumentam que as escrituras ensinam que a Terra é um disco plano, ao invés de um globo.
Eles afirmam isso porque, se fizermos uma análise no hebraico, que foi a linguagem usada para escrever o livro de Isaías, encontraremos a palavra kug, que se refere a um círculo. No entanto, isso não indica diretamente que a Bíblia esteja dizendo que a Terra seja algo plano, pois uma esfera aparece como um círculo em qualquer dimensão que ela for vista. E mesmo que em diversas Bíblias a palavra hebraica kug seja traduzida como círculo, não podemos esquecer que no contexto está na linguagem do observador, ou seja, se você olhar a Terra de cima para baixo, você verá um círculo. Na área da geometria, isso pode ser definido como projeção ortogonal. De maneira simples de se entender, a projeção ortogonal é como se fosse a sombra do objeto que você está observando bem de cima. Além disso, é importante destacar que nem sempre a projeção ortogonal manterá toda a forma original da figura observada. Para facilitar a compreensão, observe a figura desta bola. Ela tem 3 dimensões, mas ao observarmos sua sombra, vemos que ela tem somente 2 dimensões. Por isso, há razões coerentes para acreditar que a palavra traduzida como círculo em Isaías poderia ser melhor compreendida por esfera, pois o termo hebraico kug carrega um senso de redondeza e o uso comum desse termo deixa claro que o contexto pode se referir a uma geometria tridimensional, ou seja, que a Terra é um globo, descartando essa ideia de planicidade. Mas não para por aí. Além disso, o livro de Isaías, em que encontramos a passagem que narra a redondeza da Terra, foi escrito entre 740 e 680 anos antes de Cristo. Isso significa que são pelo menos 300 anos antes de Aristóteles, o filósofo, sugerir que a Terra fosse uma esfera em seu livro sobre os céus. Então, seguindo essa lógica, 2000 anos depois, em uma época que a ciência acreditava que a Terra fosse plana, as escrituras inspiraram Cristóvão Colombo a navegar ao redor do mundo. Com isso, essas evidências históricas nos provam que se a passagem que comprova a redondeza da Terra realmente fosse interpretada como um disco plano, provavelmente Colombo não teria sido inspirado a fazer essa longa navegação ao redor do globo. Foram esses alguns de vários fatos científicos encontrados na Bíblia. E se você souber de mais algum, interaja compartilhando aqui nos comentários e até o próximo vídeo.